E aí, nobres e nobrezas, vamos acabar aqui pra mais um DDD Download do dia. Bora pra cima, olhando pra cima. E o download do dia, mais uma vez, chega com tudo, trazendo sempre aquela dose de fé e sabedoria para iluminar seu dia e te ativar para mais uma semana. Let's go! E hoje nós abordamos o tema por que desistir não pode ser uma opção. Se possível, repita comigo aí: desistir não será jamais uma opção. E hoje eu quero começar o download do dia trazendo algo que eu ouvi de uma profissional da área da saúde da mente, se eu não me engano, uma terapeuta, uma profissional assim que eu particularmente admiro muito o trabalho dela e que vai fazer muito sentido o que ela disse para o nosso vídeo hoje. E falando em admirar, né, como eu disse, que é uma profissional que eu tenho seguido porque eu admiro o trabalho que ela tem feito. Deixa eu abrir um parêntese aqui sobre isso. As pessoas, elas têm uma dificuldade de dizer, de reconhecer que admiram uma outra pessoa. Já perceberam isso? O ser humano, ele tem uma capacidade incrível de desonrar aqueles que deveriam ser honrados. E o pior, aqueles a quem mais desonramos muitas vezes são os que mais deveríamos honrar. Quer um exemplo? Seus pais que te criaram, que te geraram, que dedicaram a vida deles para que você hoje tivesse bem, tivesse saúde, tivesse educação. Ou seu cônjuge que está aí lado a lado com você, enfrentando as batalhas da vida ao seu lado, suportando as suas maiores falhas humanas, comendo 1 quilo de sal com você diariamente, como dizem por aí, existe aí essa expressão. E aí, fora de casa, muitas vezes no trabalho, age com uma gentileza incrível, mas em casa, trata com ignorância aqueles que você deveria mais zelar, age com grosseria, nunca reconhece o que o outro faz. E ainda há aqueles que dizem: o que o outro faz não é mais que obrigação. Mas por que só trata e só fala assim com os de dentro e não com os de fora? Já tinha percebido essa incoerência? E é interessante porque nós amamos ser admirados, desejamos ser admirados, mas nos negamos a reconhecer a admiração pelo outro. Como se o fato de eu reconhecer o valor do outro diminuísse o meu. Aliás, só diminui alguém aquele que, para se sentir alguém, precisa diminuir outro alguém. Por quê? Porque este alguém não se sente ninguém. E ele precisa esconder atrás dessa máscara, né, dessa necessidade de diminuir o outro, a sua própria inferioridade. Mas uma pessoa que verdadeiramente carrega grandeza dentro dela não precisa diminuir ninguém para se sentir alguém. Então, esta profissional, uma pessoa já experiente, eu que não sei aqui o nome dela, senão eu faria questão de dar a ela os créditos, mas depois eu posso trazer aqui o nome dela para vocês. E ela disse em um podcast: eu lido com pessoas dos mais variados problemas, mas eu nunca vi uma pessoa que nunca desistiu do seu objetivo sem tê-lo alcançado. Então, eu e você, meu caro, nobre e nobreza, precisamos enfiar isso de uma vez por todas na nossa mente. O único que pode nos parar não é aquele que se levanta contra nós, não é aquele que fala mal, não é também aquele que duvida, aquele que zomba e que escarnece de mim e de você. A real é que esse tipo de pessoa vão sempre encontrar pelo caminho. E relaxa, porque até eles têm um propósito em nossa caminhada. A sabedoria milenar, a Escritura Sagrada, ela diz em Provérbios 16:4: o Senhor
fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o perverso para o dia do mal. Sim, porque quer você queira ou não, creia ou não, todos teremos que dar conta da vida, do dom da vida que nos foi confiado pelo Criador. Então, o problema nunca foram essas pessoas que passam pela nossa vida. A intenção delas não é o nosso bem, definitivamente. Mas apesar disso, até elas cooperam para o nosso bem. Isso é o que está escrito lá em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E provavelmente você questione, como essas pessoas podem cooperar para o meu bem? Elas cooperam porque são elas que nos exercitam na paciência, no perdão, no caminhar a segunda milha, a exercitar a longanimidade e outras virtudes que poderíamos citar aqui. E quando entendemos isso, percebemos que faz muito sentido as palavras de Jesus, que às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade de compreender, quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, ao ponto dele afirmar no Sermão das Bem-aventuranças, um dos mais belos sermões de Cristo, que bem-aventurados somos quando suportamos perseguições, enfim, todo tipo de males que nos advém. Isso, obviamente, quando suportamos sem deixar o nosso coração manchar, sem nos corromper, permanecendo justo apesar das injúrias, das injustiças de outros. Além disso, eu afirmo a você que você nunca irá conhecer alguém que seja admirável, que tenha uma história de vida que valha de fato a pena parar para ouvir. Uma história que inspire, que emocione, que não tenha passado pelas mais diversas adversidades e dificuldades como estamos aqui compartilhando. É só você, por exemplo, olhar para os filmes de Hollywood. Quais são os melhores, os campeões de bilheteria? São justamente aqueles em que as pessoas passam por altos e baixos e chegam no limite delas e superam então aquela situação. Saem daquela situação. E é engraçado porque nós valorizamos essas histórias, nos envolvemos nelas, torcemos em meio a essas histórias. Mas quando é a nossa vez de escrever a nossa própria história, muitas vezes nós pensamos em desistir ou até desistimos de fato. Geralmente, quando há algo difícil no caminho, a nossa tendência é abrir mão, é afrouxar. Quando, na verdade, o sinal que está nos sendo dado ali, a leitura que deveríamos fazer é justamente oposta. Mas, se é difícil, se há um preço a ser pago, é porque, provavelmente, isso tenha valor. Mas você só vai descobrir o valor depois que você pagar aquele preço. Se é assim com mercadorias, coisas materiais, quanto mais com a vida. Porque quando você paga o preço por um produto, você só vai descobrir se ele realmente é bom quando você então leva ele para casa e faz uso daquele produto. E aí vale a pena também a gente dizer aqui para as mulheres, Você, mulher, tem sido muitas vezes bombardeada por este mundo, tentando te convencer de que você tem que se libertar sexualmente, que você tem que sair ficando com todo mundo. Afinal de contas, você pode tomar depois ali um método anticoncepcional, tomar ali uma pílula e tá tudo resolvido. Mas deixa eu te falar, você está ditando o seu valor para o mundo. E depois não ache ruim quando for tratada também nesse mesmo nível. Não venha dizer que o problema são os homens lá fora. Não. O problema é interno, é o valor que você se dá. Entenda que se você é fácil, se você sai se entregando a qualquer um, você também, provavelmente, será descartada com a mesma facilidade. Então, fechando aqui esse parêntese e voltando ao tema, porque desistir não pode ser uma opção, a verdade é que isso deveria ir além de um tema aqui desse vídeo,
deveria ser, na realidade, um lema para você levar para a sua vida e para todas as áreas da sua vida. Isso vale, por exemplo, para um casamento que está passando por uma crise, vale para o empreendedor que está empreendendo, mas ainda não viu resultados, vale para o pai e para a mãe que estão se cansando de lutar pelos seus filhos, vale para quem está tentando vencer um vício, ou para aquele que está reconstruindo a sua vida depois de ter visto ela se desmoronar, depois de uma decepção, de uma frustração. Sim, porque esse é um princípio, é uma lei dessa vida. Tudo aquilo que possui valor cobra um preço. Talvez o maior erro dessa geração seja acreditar que dificuldade é um sinal para parar. Definitivamente não. A dificuldade é justamente uma evidência de que você está caminhando em direção a algo valioso. A árvore que produz fruto enfrenta o vento. O ouro passa pelo fogo. O diamante suporta a pressão. Porque comigo e com você seria diferente. Pense nisso então. Fechou, nobres e nobrezas? Faz esse download então. Até o próximo download do dia aí. Bora, porque...